13 ao 21. Um pouquinho de paciência para a gente ler aqui, tá? Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Repita comigo: entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nos visite com a unção da palavra. Usa esse tempo, Senhor amado, para edificar a tua igreja. Traz, ó Deus, um entendimento ampliado, quem sabe novo para muitos, acerca da tua obra, para que sejamos muito mais do que clientes, consumidores de bênçãos, mas de fato discípulos de Cristo Jesus, e juntos possamos edificar o teu reino, edificar a tua igreja aqui nesta terra. Assim nós oramos, ó Deus, e agradecemos no nome do Senhor. Amém e amém. A nossa relação com aquilo que Deus nos fala, com aquilo que Deus nos revela, com seus projetos, com seus planos, nem sempre nós compreendemos isso. E quando a gente não compreende, ou tem uma compreensão errada daquilo que Deus nos falou, isso pode gerar problemas, primeiro pessoais. Eu posso ter dentro do meu coração uma tristeza, porque eu entendi que o pastor tinha falado que seria assim, 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 e de repente não foi do jeito que ele havia falado, mas eu entendi que ele tinha falado daquele jeito. Alguém pode ter uma tristeza porque foi a um congresso, e lá no congresso uma palavra poderosa foi liberada, e a gente assimila isso de uma forma, crendo que será exatamente da forma como entendemos. E de repente o tempo passa, não acontece aquilo que foi dito, e por a gente não saber como que Deus vai agir, ou até pretensiosamente achar que sabemos como que Deus iria agir, a gente fica triste, a gente se enfraquece na fé, e muitos até mesmo desistem, abandonam a caminhada. Aqui nesse texto a gente vê esses 2 discípulos de Emaús. A Bíblia fala somente o nome de um, é um nome grego, Cleopas, e diz que eles estavam indo para a aldeia de Emaús. Não sei se esse ano a gente vai em Emaús esse ano, não sabe, né? Acho que temos tempo. Quando você for a Jerusalém comigo, eu não desisti de você. Quantas vagas ainda temos? Pelo menos umas 6. Ainda tem 6 vagas ainda, glória a Deus, glória a Deus. Quem sabe aí esta semana que você vai tropeçar num pacote de 4.000 vagas. É que às vezes a gente tropeça e ainda xinga. Você quase me derrubou.
Pois então, mas irmãos, fica muito perto de, eu ia falar de Porto Alegre, fica muito perto de Jerusalém. Cometi também uma indelicadeza, Rogério, parabéns, Rogério, Cristiano, são tantas obras que os discípulos fazem, né? Pela oração hoje, das 7h30 da manhã, pelos 21 valentes que lá estavam, glória a Deus, Deus abençoe. Mas, irmãos, é bem pertinho de Jerusalém, e quando terminou o sábado de Jesus, que os judeus não podem se locomover, fica todo mundo paradinho, Jesus havia sido sepultado, assim que morreu, logo depois das 3 horas da tarde da sexta-feira, antes de começar o Shabat, e as pessoas, Jesus já havia ressurgido e esses dois estão indo, e Jesus se mete ali na conversa, e o texto claramente nos mostra que ali estavam 2 homens decepcionados, 2 homens entristecidos, e por um estado emocional muito ruim, impedidos de enxergar uma realidade nova, não somente espiritual, mas uma realidade física. Não é somente uma realidade espiritual, é uma realidade física. Jesus, quando ressuscita, ele diz para os seus discípulos: olha, não julgais que eu sou um fantasma, porque fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. O que Jesus tinha depois da ressurreição? Carne e osso. É evidente que nós vamos, depois da ressurreição, nós vamos viver uma outra realidade física. Não é aquela coisinha que fica tipo Gasparzinho. Mas não. Ele vem de fato estabelecer uma nova realidade física, como ele queria fazer lá no princípio, quando Adão e Eva falharam. Tá? Pois então, eles estão tão apertados por dentro, tão esmagados emocionalmente, que eles não conseguem perceber, discernir. Não tem discernimento espiritual, não tem também discernimento da realidade, daquilo que já havia acontecido. Às vezes nós estamos tão prejudicados emocionalmente que o milagre já aconteceu e a gente não viu. Isso pode acontecer? Sim, nós estamos aqui diante de um texto que fala exatamente isso. A ressurreição não seria. A ressurreição já tinha acontecido. E eles estão ali chorando uma morte que já não existia mais. Estão ali derramando lágrimas por algo que já tinha sido vencido. Quem sabe você está chorando por uma coisa que nem precisa chorar mais, porque Deus já resolveu, querido. Já está feito por Ele. Mas o que faz com que eles entrem por esse caminho? Algumas situações que são muito parecidas com a que a gente volta e meia vê na nossa própria vida. Primeiro é a falta de capacidade de interpretar o ensino de Jesus, ou, de acordo com aquilo que foi falado, a nossa mente ir para um outro lado e se agarrar àquilo que ela pensou. A Bíblia diz, lá em Marcos 8, no capítulo 8, versos 31 e 32, Marcos 8, 31 e 32, a Bíblia diz: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Verso 32. E isto ele expunha claramente. Jesus ensinou. A Bíblia, nesse verso 31, diz que isso foi um dos ensinos de Jesus. O que aconteceu com ele já havia sido dito e ensinado. Falou, faz parte do nosso protocolo. A minha morte e a minha ressurreição está dentro. Não houve, ou não era para ver nenhum tipo de novidade dentro daquilo que já havia sido falado, porém, interpretado de um modo errado. O verso 21 aí de Lucas 24 diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Repara que, de acordo
com uma interpretação errada, você até rebaixa as pessoas. Jesus deixa de ser Messias para eles. Quando ele fala, ora, nós esperávamos que fosse ele, quem havia de redimir Israel? Bom, para um bom judeu, quem é que vai redimir Israel? O Messias. Pois aqui estão dizendo que eles se decepcionaram porque pensavam que Jesus era o Messias. Mas me diga uma coisa, Jesus deixou de ser o Messias em algum momento? Quantas vezes nós, em estado semelhante, nós rebaixamos Deus na categoria de Deus, como se Ele tivesse perdido o controle das coisas? Por quê? Porque segundo as nossas interpretações erradas, nós achamos que deve ser daquela forma, e quando não é, a gente fala, pois é. E nesse pois é, nós já estamos derrubando pastor, estamos derrubando líder, estamos derrubando apóstolo, todo mundo. Por causa do quê? Por causa de uma decepção. Mas essa decepção é fruto do quê? Eles se decepcionaram com Jesus. Agora me diga, a culpa era de Jesus? Não foi ensinado? Foi. Mas então por que eles se decepcionaram? Se decepcionaram porque compreenderam mal o que havia sido dito. Somente por isso. Vai dizer que a maioria das decepções que estão no teu coração não tem como fruto exatamente isso. De você entender de uma forma que não é a verdade, mas você entendeu daquele jeito. E por não acontecer, ou acontecer do jeito que você não esperava, o seu coração se decepciona. Nós podemos nos frustrar quando a gente só enxerga o fim das coisas, mas a gente não enxerga o trajeto, a gente não enxerga o caminho. A partir do momento em que eles não tiveram dúvidas de que Jesus era o Messias, isso os levou a uma falsa realidade. Por quê? Porque eles só enxergam o Jesus do milênio, eles só enxergam o Jesus redentor de Israel, aquele que restaura o trono de Davi. E isso ainda nem aconteceu, mas eles só enxergavam isso. Já naquela época, não conseguiram enxergar o Messias sofredor, o Messias que tem que ir para a cruz, o Messias que tem que ser sacrificado para que o povo possa ser redimido, não somente na força da imposição da autoridade do Messias, mas ser redimido no seu espírito. Isso eles não enxergavam, que uma obra espiritual tinha que ser feita antes que justificasse uma obra física, porque a obra que Jesus vai fazer é física. Não tenho tempo aqui para explicar o milênio para vocês, mas o milênio será exatamente a restauração do trono de Davi, Jesus governando as nações da terra a partir de Jerusalém. Isso depois do arrebatamento da igreja, depois da ressurreição, e quando nós nos tornaremos governantes juntamente com Ele. Eles não enxergam isso, eles enxergam o ápice, eles enxergam lá o final das coisas, e aí ele fala assim, pois é, a gente esperava que ele fosse o Messias, mas agora já é o terceiro dia, já morreu, acabou, não é isso não. Vou fazer 3 perguntinhas para você. Você quer chegar em algum lugar? Você sabe aonde você quer chegar? Beleza. São 2 perguntas distintas. Você tem ideia do que você vai ter que enfrentar para chegar nesse lugar que você quer? Aí a situação já começa a complicar. Você está disposto, quarta pergunta, você está disposto a pagar o preço que for para chegar onde você quer? Mas repara que tem um gap aí, tem um hiato aí. Você não tem ideia do que você vai ter que passar. Mas você já disse para Deus, não para mim, que eu nem vi. Você já disse para Deus que você está disposto a pagar o preço. Pois, quando eu tenho um Messias, tipo remédio, é
força, tipo super-homem, um cara que eu sei que ninguém vai conseguir levantar, eu sou capaz de falar assim: Senhor, para onde o Senhor foi, eu vou. Jamais vou te trair, jamais vou te negar. Eu vou até o final, eu já abandonei tudo, eu vou até o final. Por quê? Porque você está estribado no quê? Você está estribado na qualidade do seu Messias. Ele é um Messias fortíssimo. Um cara desse. Mas de repente, esse Messias se porta de uma situação não, se porta de uma maneira completamente diferente do que eu imaginava. E aí o meu chão vai embora. Quando você chega e fala assim: ah, Jesus está comigo, nada vai me acontecer, pois eu não tenho a menor dúvida, Jesus está contigo e nada vai te acontecer. Mas esse nada vai te acontecer já traz na cabeça da gente o quê? Nunca vou ficar doente, nunca vou perder o emprego, nunca ninguém vai ter nenhuma vantagem sobre mim, nunca serei injustiçado. A gente entende assim, não entende? Aí quando essas coisas acontecem, o que vem na nossa cabeça? Ah, não vale nada na igreja, a gente passa pelas mesmas coisas que o pessoal passa lá fora. Me disseram que nada ia me acontecer. Se você olhar para os discípulos de Jesus dos seus dias, e depois da sua ressurreição, os homens que pregaram o Evangelho no princípio, esses homens pagaram com a própria vida. Do ponto de vista da ótica dos dias atuais, aqueles homens completamente fracassados. Gente que era presa, pregada em cruz, crucificado de cabeça para baixo, morrendo no cárcere, era apedrejado. Como é que você pode dizer que nada iria acontecer com essa gente? Como é que você pode dizer que eles eram vitoriosos se eu começo a enxergar a Bíblia com os óculos desta vida e não com os óculos divinos? Não são as lentes de Deus que estão me mostrando, mas é a cobiça da alma humana. Compreende o que eu estou dizendo, querido? Aí a gente começa a achar que está tudo errado, que não vale a pena. E aí a gente começa a se decepcionar. Eu já vi gente, por exemplo, dentro de igreja, depois que vive assim aquele amor inicial, aquela alegria, aquela coisa deliciosa, fala assim: puxa, eu achei o céu. Eu achei o céu, que delícia estar aqui, que coisa boa. Mas essa é a igreja. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou permanecer aqui. Aí começa a conviver. Daqui a pouco ele começa a perceber que fulano, quando não toma banho, cheira mal, que o outro está com um cheirinho de asa, que o outro, quando abre a boca, parece que sai ali um mau hálito, e de repente alguém fala uma coisa que ele não gosta, e daqui a pouco aparece um que até mesmo parece que quis passar a perna em mim. Aí ele fala assim: pai, eu me enganei, eu pensei que isso aqui fosse um lugar e é outro. Mas veja que ele chega e ele tem uma interpretação errada do que é a vida cristã. Eu falei há poucos dias aqui, nesta tribuna, falei com vocês acerca da igreja de Jerusalém, do amor que existia entre eles. E aí depois continuei estudando Atos dos Apóstolos, Deus me mostra. Aí você falou: bom, agora eu vou desmistificar para você a igreja, essa igreja maravilhosa que você falou para eles. Aí você vai lá no capítulo 6 e você vê o pau quebrando dentro da igreja de Jerusalém, quando uma comissão representando as mulheres gregas chegam a Jerusalém: apóstolos, nós chegamos aqui porque o justo é justo, e o que tem acontecido é o seguinte: as viúvas gregas estão sendo prejudicadas, e as viúvas dos hebreus estão ganhando mais do que necessitam. Vocês vão ter que fazer alguma coisa, senão eu saio da igreja. Se não tomar para ver, eu saio da igreja. Aí Pedro fala assim: olha, eu tenho mais o que fazer,
eles também. A gente tem que continuar na palavra e a gente tem que continuar na oração. Levantem entre vocês 7 homens aprovados, assim, assado, para que eles assumam essa responsabilidade. E assim eles levantam os diáconos. É interessante que os 7 diáconos, todos eles eram descendentes de grego. Não teve um hebreu ali. Todos eles. Você olha todos os nomes que estão ali, não tem um nome hebraico. Todos os nomes são nomes de Deus. Então você já viu que ali dentro, a gregaiada falou: opa, agora é a nossa vez, vamos botar a nossa língua. Gente, isso é coisa de ser humano. Você está entendendo? Olha, quando você idealiza algo dentro de uma perfeição, gente, é uma pena. Se eu fosse Deus, aí sim vocês viriam, viu? Aí vocês iam ficar muito felizes. Porque eu ia fazer um negócio muito melhor, não tenha dúvida. Não é assim que a gente pensa. Aí a gente quer saber por que sofre, por que Deus permite isso, por que Deus permite aquilo, por que Deus deixou assim, por que Deus deixou acontecer, não sei o que, Não quero desanimar ninguém, gente. Mas Deus continua sendo Deus. E se alguma coisa tiver que acontecer, vai acontecer, não vai ser o nosso choramingueiro que vai mudar a cabeça dele. Agora perceba algo. Mesmo diante dos equívocos daquele povo, aí nós temos que trazer isso para a nossa vida, se a gente quer de fato edificar a igreja. A gente percebe a insistência de Jesus com os seus discípulos. Por quê? Porque eles entenderam tudo errado, estavam decepcionados com ele, quando na verdade não deveriam estar. Assim como volta e meia, de vez em quando alguém vem e me pede perdão, às vezes é um perdão meio subliminar, nem sei do que se trata, às vezes são perdões. Uma vez alguém falou assim: eu queria que o senhor me perdoasse. Eu disse: por quê? Não, só queria que o senhor me perdoasse. Tá verdade. Com certeza a pessoa chega envergonhada. Mas eu sei que às vezes alguém chega e assim, olha, o senhor me perdoe, porque eu pensei mal do senhor. Eu estava triste com o senhor. Eu estava decepcionado com o senhor. Mas é que eu não havia entendido. Ela falou: ok, como você entendeu isso? O Senhor te abençoe. Eu tenho perdoado sim. Graças a Deus, eu não tenho dificuldade com isso. Ai, Jesus, que bom. Aleluia. Mas quando Jesus volta e entra naquela conversa daqueles dois, e depois aparece lá naquela reunião onde estavam os 10, faltando ali o Tomé, o que Jesus está mostrando para eles é que eles eram importantes para ele. E se as pessoas são importantes para nós, a gente torna a repetir tudo o que a gente já ensinou. Jesus mostra o quanto eles eram importantes. Quando as pessoas são importantes para nós, nós trazemos as pessoas para dentro de nós. O que é importar? A palavra já nos mostra. O que é importar? Botar para dentro. É botar para dentro. A gente só coloca para dentro aquilo que importa. É interessante que às vezes alguém fala mal de você e você importa. Você bota dentro de você. Mas aí tem gente aí que te ama e você não importa. Você coloca dentro de você coisas muito negativas, porque te atingem de uma forma muito mais cruel e não consegue ver de fato o que era importante. Você viu que depois que Jesus fala com Judas, amigo, com um beijo você me trai? Quando é que Jesus volta a falar de Judas? Me ajuda aí. Quando é que ele volta a falar de Judas depois que ele fala isso para Judas? Quando? Procura na Bíblia. Quando? Ele falou depois sobre Judas? Por quê? Porque ele não trouxe para dentro.
Ele quer falar com gente que importa para Ele. E a gente quer trazer para dentro da gente aquilo que na verdade não importa. Importar é trazer para dentro. O que de fato nos importa, nós trazemos para dentro de nós. E aí a gente entende o equívoco daquela gente. Por quê? Porque Jesus fala algo extremamente importante, mas que não teve nenhuma importância para eles. Jesus tinha que ir para Jerusalém. Lá em Jerusalém eu vou cair nas mãos dos sacerdotes, dos principais, daquela turma toda. Eles vão judiar de mim, depois eles vão me matar. Mas fique tranquilo, porque depois eu ressuscito. Mas isso não teve a menor importância para eles. Isso foi apenas... Será que eles não ouviram? Ouviram. Mas por que então eles tiveram toda essa crise com a morte do Senhor? Porque são duas coisas extremamente distintas. Eles foram informados acerca de algo. A informação, ela é acumulativa. Você recebe informação. Todos os domingos você está aqui, eu estou pregando, você vai na célula, tem gente ministrando, você lê a Bíblia, você está se informando. Informação é acumulativa. Mas depois de um tempo, isso não tem mais espaço no teu HD. Mas Jesus estava falando de algo que deveria se tornar conhecimento. Conhecimento não é acumulativo, conhecimento é seletivo. Você seleciona. Tem uma diferença enorme. Um você acumula, o outro você seleciona. Então, quando Jesus fala de algo para eles que não se torna conhecimento, aquilo não é selecionado para dentro deles. E qual é o resultado disso tudo? Uma informação que eu descarto. Por quê? Porque eles tinham um conhecimento superior. E quando nós temos conhecimentos superiores, os conhecimentos secundários, nós temos uma tendência a selecioná-los e botar para fora e não vem para dentro da gente. Qual é o conhecimento superior que eles tinham? Ele, Jesus, é o Messias. Quando eles têm consciência, estão consumidos por essa verdade, isso passa a ser um conhecimento, não uma informação. Através de tudo que Jesus vinha fazendo, eles não tiveram a menor dúvida, convencidos ali pelo Espírito, Ele é o Messias. Isso passa a ser o quê? Conhecimento máximo. Quando eu estou estribado nesse conhecimento máximo, o que vem para baixo não, eu posso desconsiderar. Se Ele é o Messias, quem é que vai matá-lo? Se Ele é o Messias, quem é que vai prendê-lo? Se Ele é o Messias, coitado de Pilatos, coitado dessa gente, não tem a menor chance. E começam a dar risada. Não tem a menor chance. Por que não tem a menor chance? Não tem a menor chance porque Ele é o Messias. E se Ele é o Messias, Ele é o Rei. Ele vai estabelecer. Então eles têm o conhecimento final. E aquilo que Jesus estava tentando passar para eles, o ensino de Jesus, não teve nenhum êxito. Me diga, Jesus era bom mestre? Será que era mesmo? Será que era bom mestre? Estou botando uma dúvida. Se ele era bom mestre, como é que seus discípulos não conseguiram absorver aquele ensino? Me diga. Jesus era eficaz quando ensinava? Era ou não era? Mas ele teve alguma eficácia, alguma eficiência no ensino com seus discípulos? Nesse sentido, teve? Não teve? Portanto, o problema não está com o mestre, querido. É isso que eu quero que você entenda. O problema está com quem recebe. O problema está com quem recebe. Jesus traz para eles um ensino claro, como diz o texto que vimos há pouco, claríssimo,
Entretanto, não só. Por quê? Porque eles estão consumidos por um conhecimento maior. O conhecimento maior, ele é o Messias. Na cabeça deles, se ele é o Messias. E tem um monte de gente que na hora que Deus fala que vai fazer algo, a gente desconsidera tudo que está exatamente abaixo. Na lógica deles, era exatamente isso que ia acontecer. O reino seria estabelecido e ninguém teria nenhuma autoridade sobre ele. E não é exatamente o que Jesus diz para Pilatos? O que Jesus diz para Pilatos? Diz lá João 19, 10, 11. Então Pilatos o advertiu: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. O que os discípulos desconheceram é que por um Deus que vai além da lógica humana, esse Deus é capaz de dar autoridade ao homem para matar o seu próprio filho. E Jesus fala para Pilatos: você tem autoridade sim, mas essa autoridade você tem porque o Pai te deu somente por isso. Mas você tem. E os discípulos desconheciam por completo isso. A única coisa que entendiam é que ele era o Messias. E depois que eu sei que ele é o Messias, nada mais importa. E não é exatamente assim que acontece conosco. Quando a gente se achega a Deus, descobrir a verdade. Nada mais me importa. Será que nada mais me importa, querido? Quantas coisas a gente importa. Quantas coisas a gente bota para dentro da gente, mas a gente acha que porque descobriu o céu, a gente não tem um trajeto. Na maioria do percurso é desconhecido e que se vive pela fé, pela renúncia e pela nossa dependência do nosso Deus. Diante disso tudo, só tem uma saída. Já que estou convencido pelo Espírito dos meus equívocos, das minhas dificuldades, e convencido pelo Espírito dos equívocos de vocês e das dificuldades de vocês. E temos uma responsabilidade: edificar a igreja do Senhor. No meio de tantas histórias diferentes, de tantas limitações, e Jesus nos mostra aqui o que ele faz para que o projeto não se perdesse e ele pudesse levar adiante aqueles homens tão falhos quanto eu e você a se tornarem pessoas que fizeram a história. Jesus mostra o quanto o amor entre nós é fundamental. Se não fosse o amor de Jesus, e se não fosse o amor na vida daqueles homens, ninguém iria adiante. Nós só vamos adiante se houver amor entre nós. Porque se nós tentarmos tratar essas coisas da forma como eles trataram, dentro de uma lógica que nem sempre é a lógica de Deus, dentro das compreensões que muitas vezes estão erradas e que nos traz a frustração, se nós formos por esse caminho, nós não iremos muito longe. Regras Israel já tinha. Eles já sabiam o que tinha que fazer segundo o rito judaico. Agora Jesus vem mostrar a eles o quê? Graça e amor para que tudo isso possa funcionar. O amor que nos constrange. De certo modo, posso estar falando uma bobagem, se tiver depois eu retiro. Mas de certo modo Jesus vem humanizar a lei. Fazer com que aquilo que é tão duro, aquilo
maleável. Quando nós queremos usar somente regras, nós estaremos desconsiderando aspectos fundamentais da nossa humanidade. E aí a relação se desgasta. Se não houver amor entre nós, a relação se desgasta. Aí você vai falar assim: ah, fulano não é de nada. Me xinga esse cara, eu não quero saber mais dele. Já falei com ele não sei quantas vezes, já falei, não faz, é um pai responsável. Vou tirar ele da minha equipe, vou mandar embora. Não quero mais comigo. Porque comigo é assim. Escreveu ou não leu, é analfabeto. Ah não, o Paulo mesmo, né? Escreveu ou não leu, o Paulo mesmo. Tem gente que é assim. Por quê? Porque existe sim uma lógica. Existe sim uma estrutura. Uma estrutura que a gente não pode abrir mão dela. Porém, uma estrutura que, se a gente somente utilizá-la, a gente se arrebenta como igreja. Casamentos se destroem exatamente assim. Porque já não há mais flexibilidade entre as dificuldades que cada um tem. As chatices que cada um tem. Minha esposa é muito diferente de mim. A gente está até mais ou menos parecido agora, de tantos anos juntos. Mas às vezes ela me pede coisas que eu falo assim, eu sei o que ela pede. Antigamente eu falava para mim, ela pede para me irritar. Mas eu não falava, porque nem tudo que eu penso eu falo. Glória a Deus. Evitei muito quebra-pau, sabendo selecionar pensamentos. Mas aí eu passei a entender, eu já sei o que ela pede. Ela pede porque ela gosta de ser tratada exatamente assim como ela pediu. Se a gente não tem amor, se a gente não tem essa argamassa que nos une, que chama amor, se for só tijolo com tijolo, não para em pé, meu irmão. Tijolo com tijolo, você pode aí, temos aí os edificadores, temos pedreiros, temos arquitetos, tem gente que trabalha com essas coisas. Bota tijolo em cima do tijolo, não vai parar em pé. Vai ter que ter alicerce, vai ter que ter argamassa para unir os tijolinhos ali, você precisa disso. Argamassa que nós precisamos. Mas aí a gente vive ali dentro de uma coisa terrível, que é a moral e o amor, que são duas coisas distintas. Quem estudou isso? Alguém aqui sabe quem foi Immanuel Kant? Beleza, quem vai fazer vestibular, encaixa. Immanuel Kant foi um prussiano, onde, no tempo que a Alemanha ainda não estava constituída como território, hoje é território, ele seria alemão se fosse os dias de hoje. Kant é um cara muito interessante. Ele viveu só na sua cidade, nunca saiu dali, e um filósofo dos que mais influenciou o tempo presente. E ele faz uma distinção entre o amor e a moral. Isso é claro na Bíblia, claríssimo. E ele, fazendo essa distinção, a gente entende que, na verdade, a moral é um código de regras que eu me utilizo dele, e que muitas vezes, quando me utilizo dele e consigo fazer daquele jeito que a moral manda fazer, isso me dá uma impressão que isso é amor. Mas na verdade não é amor, é o meu código de ética. Faço isso sem nenhum tipo de paixão, faço isso sem nenhum tipo de prazer, mas faço por quê? Faço porque sei, é para fazer, então eu faço. E ele tem uma frase, o Kant tem uma frase que ele diz assim: se não amas, faça como se amasse. Entendeu? Se não amas, faça como se amasse. Porque mesmo não amando, moralmente eu acho como se fosse amor. Ou seja, ele diz que a moral nada mais é do que a imitação do amor. Mas é imitação, nós queremos muito mais do que isso. Então, você fala assim, a generosidade. Eu posso ser generoso simplesmente pela moral. A fidelidade.
posso ser fiel simplesmente pela moral. Nunca, não vão ter isso aqui para falar de mim. Vou ser honesto até o final. Eu posso ser honesto pela moral. Eu posso ser fiel pela moral. Eu posso ser generoso pela moral. Paulo fala sobre isso lá no capítulo 13 de 1 Coríntios. Eu posso fazer um escambau, eu posso fazer, eu posso dar até meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, nada serei. Eu vou ser como um símbolo que retire, como um sino barulhento. Por quê? Porque ele está falando de moral, mas ele está falando que o amor é um caminho superior, é um caminho excelente, que foi por onde Jesus entrou. Porque na moral Israel já sabia como era. Eles já sabiam o que tinham que fazer, o que deviam e o que não deviam fazer. E o que Jesus fala acerca disso? Vocês são como sepulcro caiado, porque dentro de vocês não tem absolutamente nada. E aí a gente imita. Porque a gente aprende. Mas dentro de nós, na moral, meu irmão, na moral é duro, viu? Na moral é difícil. E tem gente que permanece na moral um bom tempo. Até que chega uma hora e fala assim, não aguento mais isso. Exatamente por isso, porque você quer manter a coisa simplesmente na moral. E quando te fala, já que você não tem amor, faça como se você amasse. E quanta gente fazendo como que se amasse. Mas eu tenho certeza que esse amor sobrenatural do Senhor está sendo derramado nos nossos corações. E a gente não vai imitar. A gente vai fazer porque a gente ama. No capítulo 12 de 1 Coríntios, você vê Paulo falando só de dons espirituais, de ministérios, de serviços. Tudo ele falando. Dom, ministério, serviço. Dom, ministério, serviço, dom. Dom. É dom, ganhei. Então eu faço. Falo em línguas, interpreto línguas, socorro os necessitados. Eu recebi também o dom de socorro, vou lá, socorro os necessitados, faço um monte de coisa. Por quê? Porque eu recebi esse dom, eu faço. Tem amor nisso? Não tem. Faço por quê? Porque é sem fazer, é serviço, somente isso. Mas aí quando chega no capítulo 3, fala assim, tenho porém um caminho sobremodo excelente. É disso que eu estou falando com você, meu irmão. Desse caminho sobremodo excelente que Jesus mostra aqui, que é capaz dele sair da cruz, ressuscitar, e ainda que as pessoas estivessem decepcionadas com ele, ele não estava decepcionado com seus discípulos. Um discípulo se decepcionar com seu mestre, isso está certo. Agora um mestre se decepcionar com seu discípulo, isso está errado. Porque a gente sustenta por amor. E Jesus volta e ensina tudo de novo por causa do amor. E a gente quer ir ali na dureza da letra da lei e da autoridade que a gente tem. Quando Paulo escreve para Filemão a respeito de Onésimo, que tinha sido servo de Filemão e que havia furtado algumas coisas na casa de Filemão e que havia fugido. Mas ele vai exatamente para o lugar onde Paulo está, na cidade onde Paulo está. E Paulo ganha Onésimo para Jesus. E aí, Onésimo se arrepende, ele pega e fala assim, bom, agora eu vou devolver você para Filemão. E ele escreve uma carta, e Onésimo iria entregar essa carta. Escreve uma carta, e quando ele chega no versículo 8, é uma carta pequenininha, só tem um capítulo, ele diz assim, pois bem, Paulinho falando para Filemão, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Assim, eu tenho autoridade, Filemão, para falar para você, pega Onésimo e engole ele. Não quero reclamação.
Mas sabe, irmão, vou dizer uma coisa para você. Uma coisa quando é feita somente na moral, um dia acaba. Uma coisa que é feita na insistência de uma autoridade que não mostra nenhum tipo de afeto, isso acaba. Você só constrói a sua casa se você tiver o amor como linguagem. Não há como você educar os seus filhos, transformar os seus filhos. Ah, mas seus filhos são perfeitos? Não, são perfeitos não. Muitos são pequenos diabinhos e que precisam, em nome de Jesus, serem libertos. Precisa mesmo. Não sou eu que falo, é a Bíblia que fala, tá? O salmista que fala, que tem peçonhas, são como serpentezinhas. Mas que a gente transforma pelo poder de Deus, mas não simplesmente debaixo do pau, debaixo do porrete, como se tivesse que mudar simplesmente porque você quer que muda. Jesus constrange os seus discípulos com o seu amor e com a sua insistência. Jesus fala assim: vocês estão decepcionados comigo, né? Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, não estou nada decepcionado com vocês. Eu entendo as fragilidades de vocês. Tropa, vamos levantar e vamos trabalhar, porque tem muita coisa para fazer, não temos tempo para ninguém. Estou aqui para dizer que vos amo, vocês não entendiam, agora eu estou aqui para fazer vocês entenderem. Dá uma olhadinha para mim, eu sou de carne e osso, eu não sou um fantasminha, eu ressuscitei como eu já havia dito, mas naquela época isso não tinha importância para vocês. Mas isso que não tinha importância para vocês lá no passado, isso agora vai ser a base, vai ser o teor principal da mensagem de vocês. Vocês vão sair e vão dizer que o Senhor de vocês morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que todo aquele que nele crê vai ter toda a remissão de pecado e vai se tornar uma nova criatura. Repare que exatamente aquilo que não importou para eles num primeiro momento foi a base, e é a base do Evangelho até os dias de hoje. E pregamos a Cristo, e a Cristo crucificado, porém ressurreto. Essa é a base do nosso Evangelho. E eles queriam simplesmente o quê? Queriam o final das coisas, queriam o grande finale, Jesus botando o mundo inteiro debaixo dos seus pés, e eles podendo desfrutar de toda aquela alegria de ver o seu Senhor reinando, e eles obviamente desfrutando de toda a bênção que Ele poderia lhes dar. Se nós não tivermos o amor entre nós aqui que nos conduz, meu irmão, se a gente for simplesmente na força, na caduquice de um sistema, a gente se arrebenta, a gente se estrepa. Mas em nome de Jesus, a graça que nós precisamos, que é o amor derramado sobre nós, dentro das nossas macrocelas, dentro das nossas celas, dentro do nosso rebanho, vai falar mais alto. E eu não tenho a menor dúvida que um povo que está aí fora machucado, destruído, vai encontrar guarida aqui dentro, um lugar para estar, um lugar para ser tratado, um lugar para ser transformado para a glória de Deus Pai. Amém? Dê um aplauso ao teu Senhor querido. Se não ama, faça como se amasse. Diga, está amarrado. Irmão, só num código moral a gente não vai longe. A gente não vai longe. Mas a gente fala assim: porque eu amo, eu faço com quem? Amém? Em último lugar, a Bíblia diz que Jesus entra com aqueles dois, se assenta, bate o pão com eles, e ali naquela refeição, o entendimento é despertado, as escamas dos olhos caem, e eles compreendem que de fato Jesus havia ressuscitado. Que mostra de forma contundente para mim que o caminho da libertação, o caminho que constrói, que edifica a igreja do Senhor,
é a comunhão. Você participar de um culto como esse, isso é apenas um pedaço da comunhão. Mas não é a comunhão na sua totalidade. Você tem que compartilhar a vida com alguém. Isso não pode ser somente dentro da sua casa. Eu faço isso já com meu marido e os meus filhos. É uma forma de você isolar, ou isolar-se, e isolar a tua família de algo muito maior que Deus tem para você. Porque na grande sabedoria divina, Deus nos dá essa graça da gente sentar para comer, e quando senta para comer, Ele nos ampliar e mostrar para nós aquilo que a gente não entendeu no primeiro momento, que é fundamental entender. E fica aqui o desafio para todos nós, de termos gente assim. Uma célula, se só faz reunião, nada mais é do que um ambiente formal. Um culto é um ambiente formal. E o milagre da restauração desses dois se dá exatamente dentro de uma tenda, diante de uma informalidade, onde ele pega o pão, partilha com aqueles dois discípulos, e o milagre acontece. Vai ser você se encontrando com o seu discipulador, colocando diante dele as suas dificuldades, quem sabe as suas tristezas, como esses dois colocaram, quem sabe manifestando as suas decepções, fruto de um equívoco, de uma interpretação errada daquilo que lhe foi dito. Mas ali, partindo um pão, comendo junto, orando junto, o milagre toma conta da sua vida e você sai dali curado. Não somente a cura da sua alma, mas eu não tenho a menor dúvida que Deus vai manifestar cura física na vida de muitas pessoas. Quando a gente se encontra exatamente para isso. A gente tem uma mania de formalizar as coisas e de fazer com que tudo vire religião. E hoje eu tenho visto muitas células pelos relatórios que recebo, pelas conversas que tenho com alguns pastores, que se tornaram exatamente esses ambientes pragmáticos, onde as pessoas vêm, tem uma oração, tem um cântico, depois tem um tempinho, onde é compartilhada uma palavra, onde se ora por necessidades, e depois todo mundo vira as costas, cada um para o seu canto. Mas quando a gente fala assim, não, você realmente importa para mim, eu vou trazer você para dentro. Quando você importa a pessoa, você leva ela para dentro de você. E quando você manifesta esse entendimento de que ela é importante através de uma ação prática, ali acontece o milagre. Semana passada eu tive a oportunidade de estar em momentos diferentes com algumas pessoas. E o quanto que isso foi importante para mim. O estar com os pastores foi extremamente importante. Gostei tanto que essa semana a gente vai tocar ficha. Eu só peço a você que não faça comida muito gorda, que possa engordar o teu pastor, até porque eu estou num rigor muito grande. Mas eu quero me assentar com você, eu quero partir o pão com você. Eu gostaria muito que os pastores desta igreja se assentassem com seus discípulos e partissem o pão. Gostaria muito que os líderes de célula pegassem os discípulos das células e numa informalidade. Até a Santa Ceia, que era um ato espontâneo, ela se tornou uma formalidade. Tem pessoas que acham que o milagre estava comer um pedaço de pão e tomar um cálicezinho. E não é. É no ato de você compartilhar a vida. Ali realmente está o milagre. Você sabe que a gente toma a Santa Ceia aqui, na maioria das vezes, de um jeito que a igreja primitiva iria se assustar. Como é que eu consigo comer olhando para a nuca de alguém? Né? Comendo pão, o que você vê à sua frente? O irmão parece que está perdendo o cabelo. Nossa, a irmã precisa retocar ali a tinta, está bem branquinha. É o que a gente vê. Por quê? Porque Jesus disse fazer isso em memória de mim. Mas a forma como se faz, o porquê se faz, a gente muitas vezes nem entende. Vai partir o pão com alguém, meu irmão. Para terminar,
Você tem alguém aqui nessa igreja com o qual você pode se assentar e partir o pão, sem você ter que formalizar absolutamente nada. O que eu gosto nesse texto dos discípulos de Emaús é que eles não se prepararam para aquele momento. Às vezes a gente se prepara para um momento. Às vezes eu vou na casa dos outros e falo, agora eu não vou contar o pastor não, porque ele vai parar em tudo. Mas é interessante, às vezes eu chego na casa dos outros e falo assim, pai, eu posso usar o teu banheiro? Geralmente eu não preciso ao banheiro, mas às vezes eu preciso. Eu posso usar o teu banheiro? E aí quando eu entro no banheiro, na hora que eu vou lavar as mãos, eu vejo que tem ali um sabonete que eu vou usar pela primeira vez, ninguém nunca usou, ele saiu de uma caixinha e colocaram. Porque aquele que estava usadinho, que todo falava, isso aí não, isso aí esconde, vamos botar um novinho. Veja que você começa a formalizar as coisas. É na informalidade, simplesmente pelo prazer e pela alegria, em dizer, você é importante para mim. E Jesus foi mostrar para aqueles dois discípulos o quanto eles eram importantes. Você vai partir um pão com alguém nessa semana, não? Ela está aqui dentro ou não? Não pode ser dentro da sua casa. Então levanta e fala assim, vou partir um pão com você. Não vai faltar nada para você. Suas necessidades materiais serão supridas. Mas as suas necessidades emocionais, espirituais também serão supridas. A casa de Deus é abundante. Nós somos imperfeitos, temos dificuldades, às vezes de comunicação, tanto como emissor, tanto como receptor. Jesus ensina de uma forma tão clara aquilo que foi recebido de um modo completamente errado. Se eles permanecessem simplesmente dentro de uma ética, dentro de uma moral, eles iriam imitar o que é o amor. Isso o filósofo descobriu. Se não ama, faça como se amasse. Mas nós não somos assim. Nós fazemos como se amasse, porque nós amamos. Amém? E se isso não é uma verdade no teu coração, Deus vai te libertar disso. Vai colocar algo sobrenatural. Eu já tive essa experiência com muita gente, dentro da minha própria casa, de conseguir me conter, não porque a lógica, a razão, a inteligência emocional. A inteligência emocional está muito na moda, é legal isso, eu não vejo nada errado, eu até uso isso. Mas Paulo disse assim, olha, tem um caminho superior a esse aí, viu? Dos dons. Tem um caminho. Esse caminho que nós vamos entrar como igreja. Nesse caminho que nós vamos mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Que nós temos estruturas, que nós somos bem treinados. Mas tem algo sobrenatural dentro de nós. Um amor que faz passar por cima de tudo. Não vou importar Judas, mas vou importar Pedro. Pedro eu trago para dentro de mim. É um homem sanguíneo, falastrão, mas é um homem que Jesus pergunta, tu me amas? Se me ama, vamos em frente. Amém? Corrige-se o que tem que ser corrigido, porque o reino de Deus não é uma baderna, não é uma bagunça. Disciplina-se o que tem que ser disciplinado. Mas o que nos leva a ter autoridade para fazermos assim é o amor que temos uns pelos outros. Isso é bom, isso é agradável aos olhos do nosso Deus. Marido, ame a sua esposa
assim como Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Se necessário for, dê a sua vida por ela. Você sabe que às vezes dar a vida pela esposa não é entrar na frente de uma bala, mas é desligar a televisão e falar assim: hoje eu não vou ver o futebol para conversar com você. Para muitos maridos isso às vezes é um sacrifício pior do que quando não, a cruz de Jesus eu até que assumiria, mas desligar a TV não. Isso eu não consigo, Senhor. Se possível for, passa de mim esse cálice. Dê atenção ao teu filho. O aspecto moral não ficou para o homem, ficou para a mulher. Vós igualmente, mulheres, sede submissas aos vossos maridos. Isso é moral, querido. Lamentavelmente tem um monte de mulher que se submete, mas dentro de si não tem mais a mínima alegria, o mínimo prazer de estar naquela relação, mas permanece porque um dia eu prometi diante de Deus, eu dei a minha palavra, que era até o dia em que a morte nos separasse, então eu vou ficar fiel àquilo que falei. O amor é que vai fazer toda a diferença. Nesses dias em que a gente vê tanto ensino por aí, ensino de primeira, filósofos falando. Eu vejo esses caras todos, eu estudo todo mundo, eu leio tudo que posso. Mas tudo isso que vejo, os coaches, essa coisa toda, não é ruim, é bom. Isso fica no chinelo. Quando a gente descobre que toda a estrutura que Deus nos dá, quando o amor de Cristo é derramado sobre nós, isso sim é o que o mundo está buscando. E isso eles não têm lá fora. E a gente só não tem aqui dentro se a gente não quiser. Mas nessa noite a gente diz: sim, Senhor, eu quero. Quantos podem levantar a mão e dizer: sim, Senhor, eu quero. Mas em que essa graça caia sobre nós. Que esse amor sobrenatural caia sobre nós. Pai eterno, queremos muito mais do que a inteligência humana, queremos muito mais do que um princípio de regras, um código de ética. Nós queremos o teu amor, ó Deus, esse mesmo amor que fez com que Jesus insistisse com os seus discípulos, sem recriminá-los, sem fazer absolutamente nada, sem reclamar, sem se queixar. Que nós possamos receber isso e que isso a gente veja dentro das famílias, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os filhos, com a família, no total, dentro das nossas células, dentro das nossas macrocélulas. Eu te agradeço por essa estrutura celular que o Senhor nos deu, por essas centenas e centenas e centenas de pessoas que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa gente, Pai. Obrigado por essa estrutura toda. Mas essa estrutura sem o teu amor não faz o mínimo sentido. Queremos nessa noite reconhecer que somos falhos, que temos dificuldades, ó Deus, em decodificar aquilo que nos falam. Muitas vezes interpretamos de modo errado. Mas nós queremos lhe dizer, Senhor, que nós não queremos simplesmente fazer como se amássemos. Nós queremos fazer, Senhor, porque amamos. E que o Senhor nos cubra com esse amor grandioso. E nessa semana, Senhor, possamos estar com os nossos discípulos. Sentar com eles, ó Deus, quem sabe, só para dar risada, Senhor. Ou se precisar, chorar junto. Orar, Senhor, partir o pão. Conversar, ó Deus amado, mostrar o quanto as pessoas são importantes para nós. E assim nessa vida comum verdadeira, vivemos a vida que o mundo lá fora está buscando e muitas vezes quando chega na igreja não enxerga, porque só vê, ó Deus amado, estruturas, regras e regras e não conseguem ver a graça do Senhor. Mas que nessa noite a tua graça nos envolva de uma forma tremenda e que nós possamos mergulhar no teu amor e sairmos aqui banhados no teu amor, ó Deus.
levando esse amor a Deus amado para onde nós formos. Que essa semana seja uma semana de milagre nessa perspectiva. Assim eu oro, assim eu agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Dê um aplauso a Ele, que merece toda a glória. Glória a Deus.